Camila nunca acreditou que sua vida pudesse mudar depois dos 30. Trabalhava há anos como empregada numa casa antiga, cercada por vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era um lugar bonito, mas solitário. O tipo de beleza que machuca, porque te faz lembrar do que nunca teve. O patrão, Senhor Augusto, era um homem reservado. Viúvo, dono das terras e do silêncio que imperava naquela casa. Falava pouco, sempre com uma polidez que beirava a frieza. Camila respeitava. Sabia o seu lugar. Até que um dia, o filho dele chegou. Henrique. 27 anos, terno amarrotado, olhar distante. Havia algo de inquieto naquele rapaz, como se o mundo lá fora tivesse deixado nele cicatrizes que ele tentava esconder. Camila estava limpando o corredor quando ouviu o portão bater. Espiou pela janela. Ele desceu do carro e ficou um tempo parado, observando a casa como quem encara uma lembrança difícil. No jantar daquela noite, os dois se cruzaram pela primeira vez. Ela servia o vinho, e ele levantou os olhos bem na hora em que ela se inclinou para colocar a taça na mesa. Obrigado, disse ele, com um sorriso breve. De nada, senhor, respondeu, sem erguer o olhar. Mas algo ficou no ar. Um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio comum da casa, mas aquele que antecede tudo o que não deveria acontecer. Naquela noite, Camila demorou a dormir. O som do vento entrando pela janela parecia repetir o mesmo nome, Henrique. Os dias seguintes trouxeram chuva. O som das gotas caindo sobre as folhas das videiras enchia o ar de um perfume agridoce, e Camila sentia que algo nela também germinava, sem permissão. Henrique passava as manhãs no escritório do pai e as tardes caminhando entre os parreirais, sempre com o olhar distante. Um dia, ele se aproximou dela, que recolhia roupas no varal antes da tempestade. Você gosta daqui? Perguntou, com a voz quase abafada pela chuva. Gosto do silêncio, respondeu ela. Eu também, ele sorriu. Só que às vezes, o silêncio dói. O vento balançava o cabelo molhado dela. Camila sorriu sem saber por quê. E, por um instante, ambos ficaram apenas olhando um para o outro. Dois mundos que nunca deveriam se tocar. Mas se tocaram. Um olhar, um passo, uma respiração. E a chuva, cúmplice, apagou os limites que existiam entre patrão e empregada. Agosto trouxe o cheiro das uvas maduras e uma rotina diferente. Henrique passava mais tempo no campo, e Camila levava café, toalhas, e qualquer desculpa para estar por perto. Conversavam pouco, mas o pouco bastava. Ela começou a perceber que ele também a observava, com aquele olhar de quem quer entender o que sente, mas tem medo de admitir. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, ele disse: Meu pai acha que eu não sirvo para nada. Camila se virou, surpresa com a franqueza. Por quê? Porque larguei a empresa, porque não quero herdar nada, porque só quero pintar. Ela sorriu de leve. Acho bonito quem pinta. Significa que ainda sente. Henrique olhou para ela. Sério. E você? Ainda sente? Camila engoliu seco. Às vezes, tento esquecer. Sentir demais faz a gente perder o rumo. Naquele dia, ele não respondeu. Mas à noite, deixou sobre a mesa da cozinha um desenho. O rosto dela, feito a lápis, entre as videiras. Camila encontrou o desenho de manhã. Por um momento, pensou em rasgá-lo, mas não conseguiu. Guardou dentro da Bíblia que mantinha em cima da comoda. Desde então, tudo mudou. Henrique não precisava mais falar. Bastava olhar. Ela entendia. E o que era amizade virou algo mais, um segredo guardado entre o aroma do vinho e o som do vento. Numa tarde fria, ele apareceu no quartinho dos fundos, onde ela passava a roupa. Ficaram frente a frente, o silêncio entre eles pulsando. Se o meu pai souber... Ela começou. Eu não me importo, ele interrompeu. Por uma vez, quero viver alguma coisa que seja de verdade. Camila sentiu as lágrimas vieram. E depois? O que acontece com a gente depois? Ele encostou a testa na dela e respondeu. Depois, o mundo que aguente. E o beijo veio como uma confissão. Doce, proibido,
e cheio de medo. Nem todos os segredos dormem em paz. O senhor Augusto, mesmo calado, percebia as mudanças na casa. Um dia, chamou Camila à sala. Há quanto tempo trabalha conosco? Perguntou, sem erguer o olhar. 8 anos, senhor. E pretende continuar por muito tempo? Ela engoliu o seco, sentindo o peso das palavras. Pretendo, sim. Augusto se levantou, caminhou até a janela e disse: Henrique é bom rapaz, mas é fraco. Pessoas fracas se perdem fácil. Eu não quero vê-lo cair. Camila entendeu o aviso. Saiu dali com o coração em chamas e uma certeza. O pai sabia. Naquela noite, Henrique apareceu no quarto dela. Ele te disse alguma coisa? Disse. Mas o pior foi o que ele não disse. Henrique segurou sua mão. E eu te protejo, Camila. Ela sorriu com tristeza. Você não entende. Quem precisa ser protegido é você. Setembro chegou, e com ele, a colheita. As videiras pesadas de uvas, o cheiro de terra molhada, os trabalhadores cantando. Mas Camila só via Henrique. E Henrique só via Camila. Nas noites após a colheita, os dois se encontravam no celeiro. Ali, entre caixas e barris, o tempo parava. Um dia, enquanto o luar entrava pela janela, ele disse: Eu vou embora, Camila. Ela se virou, assustada. O quê? Meu pai vai vender tudo. Disse que eu estraguei o nome da família. Camila sentiu o chão sumir. E nós? Henrique respirou fundo. Eu volto para te buscar. Ela quis acreditar. Mas sabia que o amor, quando nasce errado, raramente chega até o fim. A manhã da partida foi silenciosa. Camila observava da janela enquanto ele colocava as malas no carro. Quis descer, mas o corpo não obedeceu. Henrique entrou, olhou uma última vez para o parreiral, e de repente, voltou. Subiu as escadas até a cozinha e a encontrou parada, imóvel, segurando um pano de prato. Eu não podia ir sem te ver, disse ele. Ela sorriu fraco. Às vezes, o amor não é para ser vivido. É para ser lembrado. Ele a abraçou forte, como quem tenta guardar um instante dentro do peito. Depois, partiu. Camila ficou parada na porta até o carro sumir no horizonte. O vento trouxe o cheiro das uvas, e com ele, a certeza de que aquele amor tinha sido real, mesmo que proibido. Os meses passaram lentos. Camila esperava notícias, mas nada vinha. Escrevia cartas que nunca enviava, como se o papel fosse o único lugar onde podia existir ao lado dele. Augusto envelhecia rápido. O coração, disseram os médicos. Antes de morrer, pediu para vê-la. Cuide da casa. Ela sempre foi mais sua do que minha. Murmurou, cansado. Camila chorou, não apenas por ele, mas por tudo que aquela casa testemunhara. O amor, o medo, o silêncio. Quando o senhor Augusto partiu, o mundo pareceu encolher. O vinhedo foi vendido. E Camila, pela primeira vez, precisou procurar outro lar. Os meses passaram lentos. Camila esperava notícias, mas nada vinha. Escrevia cartas que nunca enviava, como se o papel fosse o único lugar onde podia existir ao lado dele. Augusto envelhecia rápido. O coração, disseram os médicos. Antes de morrer, pediu para vê-la. Cuide da casa. Ela sempre foi mais sua do que minha. Murmurou, cansado. Camila chorou, não apenas por ele, mas por tudo que aquela casa testemunhara. O amor, o medo, o silêncio. Quando o senhor Augusto partiu, o mundo pareceu encolher. O vinhedo foi vendido. E Camila, pela primeira vez, precisou procurar outro lar. 5 anos depois, Camila voltava àquela estrada. A casa estava abandonada, coberta de mato, mas o vento ainda tinha o mesmo som. Ela caminhou até o portão. O mesmo portão onde se despediram. E então ouviu uma voz atrás dela. Eu disse que voltaria. Henrique estava ali. Mais maduro, o olhar ainda doce, mas cansado. Eu procurei você, ele disse. Mandei cartas, mas todas voltavam. Camila sorriu, com os olhos marejados. Eu também escrevi.
Talvez o destino não soubesse o endereço certo. Eles ficaram parados, frente a frente, como duas vidas que finalmente se reconhecem depois de muito tempo. A casa vai ser demolida, ele disse. Eu comprei o terreno. Por quê? Porque quero recomeçar. E queria saber se você quer recomeçar comigo. Camila respirou fundo, sentindo o vento tocar o rosto. Eu vivi metade da minha vida com medo de sentir. A outra metade, eu quero sentir o que for preciso. Henrique sorriu. E, pela primeira vez, aquele lugar que foi cenário de dor e silêncio, pareceu respirar paz. Meses depois, o novo vinhedo floresceu. Camila caminhava entre as fileiras de uva, com o sol dourando seus cabelos. Henrique pintava num cavalete improvisado, enquanto ela colhia. Sabe o que é engraçado? Ele disse. As uvas só crescem bem depois que a terra descansa. Ela sorriu. Acho que com a gente foi igual. Ele largou o pincel, caminhou até ela e segurou sua mão. Não existe amor proibido, Camila. Só o amor que chegou antes da hora certa. Ela o olhou, emocionada. Então finalmente estamos na hora certa. O vento soprou entre as videiras, trazendo o mesmo som de anos atrás. Mas, dessa vez, não era melancolia. Era vida. E quando ele a beijou, o gosto era de vinho novo, amargo, doce e verdadeiro. O amor deles, enfim, tinha o sabor do tempo.